Meus queridos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, um bom dia para todos. Eu sei que alguém pode até indagar no pensamento e dizer, meu Deus, será que vai pedir algum dinheiro? Geralmente se pensa isso quando alguém no ônibus ele começa a tratar de alguma coisa. Mas longe de mim é este fato. Meu nome é Marcelo Silva, e agradeço a Deus pelas vossas vidas, por vocês emprestar o ouvido de vocês, não a mim, que eu não sou merecedor, mas o conteúdo de quem eu irei falar, o Deus eterno. Meus queridos, a Bíblia logo nos diz: quem é de Deus, com alegria escuta a sua palavra, João 8, e o verso 47. Hoje é 9 do mês 3 de 2026. Agradecendo a Deus por estarmos aqui na manhã deste dia, dentro deste veículo, aqui saindo com certeza da área de Bibiribe para o Largo da Paz. Então, agradecendo a Deus por a gente estar aqui, pedir a Deus que a gente chegue lá em uma viagem tranquila. Se bem que eu vou descer antes, vou descer no começo ali da Caxangá, mas agradecendo a Deus que vocês cheguem tranquilo lá em Afogados. Então, meus amados, Jesus ele disse: ide por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado é salvo, diz a Bíblia, e nós acreditamos na mesma. Marcos 16 e o verso 15. Sei que alguém pode até estranhar, porque eu estou com o celular nesta posição, é porque eu estou gravando. Eu tenho um canal lá no YouTube, tá? TikTok, Kawaii, e é 31 anos pregando dentro dos ônibus, das praças, hospitais, dentro de presídio, esquina de rua. E agradeço a Deus por este tão grande evento que Ele tem me entregue para que eu dê continuação de anunciar o nome dEle. Para mim é o melhor evento, claro que não se comparado à volta dEle, que é o melhor evento do universo, é a volta do Filho do Homem. Mas sei que Ele não precisa de mim, mas eu logo preciso dEle. Por esse motivo eu estou aqui dizendo que Ele é bom, que Ele faz, que Ele é. E se alguém sentir de Deus e quiser se inscrever no meu canal, eu agradeço o pastor Marcelo Silva lá no YouTube, agradeço. Estou do lado de um helicóptero. Eu sei que para você encontrar um pastor pregando dentro do ônibus, se dá trabalho. A gente sabe que título é presbítero, pastor, evangelista, são posições muito altas, é cargo. E nunca vou me gloriar, com certeza, nisso que alguém chama de título, que é o pastorado da igreja, ainda que eu sendo assembleiano. Isso para Deus nada importa. O que importa é dentro de nós o caráter, a personalidade, de fazer a obra dele não com interesse, mas por amor às almas. Amar de verdade, perdoar, abraçar. Não é amar da boca para fora. Existe N amores. Tem o amor de pai, o amor de mãe, e tem o amor ágape, o amor de Deus. Esse não falha. O pai, ele pode até falhar com o filho e o filho com o pai, ou a mãe, mas o de Deus não falha. O amor de um marido para com a mulher pode falhar, dizer que ama e trair um ou outro, mas o de Deus não. Jesus disse: ainda que vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel. Malaquias 3 e 6, ele diz: porque eu, Deus, não mudo, é imutável. Lá em número 19, está lá, 23 e 19, ele diz: não sou homem que mente, nem filhão que se arrepende. Ele não se arrepende, nem mente. Ah, mas tem uma passagem na Bíblia, está lá em Gênesis, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas ali é uma passagem diferente. Deus se arrependeu, não é no sentido que Ele se arrependeu de fazer as coisas, não. No arrependimento, Ele quanta maldade tu faz, hein? Eu te fiz para amar, perdoar, abraçar, fazer a coisa certa, e tu caísse no jardim do Éden, Adão. Até parece que Deus não sabia, né, que Adão ia cair no jardim do Éden, nem Eva. Vocês querem prova que Deus sabe todas as coisas?
Adão, come de todo o fruto que está no jardim do Éden. Não toque naquele. Se você me desobedecer e Eva, vocês vão morrer. Vão se acabar. Vão ser desmiuçados. E os teus filhos no mesmo caminho que vai vir no futuro. Não coma, meu filho. Come de tudo que tu quiser. Deixa aquele lá, quietinho no lugar dele. Deus sabia ou não sabia que ele ia comer, ele e Eva? Deus sabia. Mas a Bíblia diz que Deus não quer ninguém forçado no seu reino. Deus dá livre-arbítrio a vocês e a mim. Se eu quiser matar, vou matar. Ainda que eu estou errado, matando, tirando uma vida. Se eu quiser furtar, eu vou roubar os outros, eu estou errado. Deus dá livre-arbítrio. Se eu quiser mentir, eu vou mentir, beber, vou beber, farrar, vou farrar. Dar tapa nos outros, eu vou dar e levar também. Mas eu sei que eu estou errado. É o livre-arbítrio que ele me dá. Se eu quiser enganar, vou enganar, trair minha esposa, eu vou trair. Sei que estou errado. Ele dá livre-arbítrio. Meu pai dizia, meu filho, me diz com quem tu anda, direis quem sois. Se você andar com feiticeiro, vai aprender o quê? Se não feiticismo. Se andar com mentiroso, vai aprender o quê? Se não a própria mentira. Se andar com quem bebe, vai aprender a beber, a fumar. Se andar com alguém que usa droga, a pessoa vai aprender o quê? Se não usar droga também junto com ele, incentivado pelo mesmo. Se alguém andar com um camarada que é violento, ele vai aprender o quê? A violência. Se andar com alguém que é pacífico, vai aprender o quê? A pacificação. Se andar com alguém que furta, ele vai aprender a roubar. Se um homem andar com outro e esse outro que diz que é mulher, ele vai aprender o quê? O exato é feminado, e a gente sabe disso. A mulher é a mesma coisa. Se andar com outra que diz que é homem, vai aprender os atos dela. Isso é abominável a Deus. Mas para a lei do homem não. É a lei do homem, é PL 122, a gente sabe. É a lei do homem, mas não é a de Deus. A de Deus é sesuda, ele não se quebra na emenda. Não, não, sim, sim, acabou-se. O que passar é procedência maligna. Está na Bíblia. Leia a Bíblia, por favor. Não estou aqui para querer ferir nem machucar a ninguém, por favor. Explicar a verdade como ela é. Ah, mas eu não quero. Certo, é o seu dilema. É você que não aceita. Aí é com você e Deus. Você tem a sua escolha. Pronto. É assunto encerrado. É simples. Cabe a mim pregar a verdade como ela é. E cabe a vocês escolher ou não. É simples. Eu não aceito. Pronto. Fica quieto e escuta. Ah, mas sou obrigado a escutar? Também não. Como eu não sou obrigado a me calar dentro da lei, o qual nós vivemos e vivenciamos, que é um país democrático. Todos têm direito de ficar calado e o outro de falar. O outro de calar e o outro de falar. É simples. É a lei. A lei nos açoita quando a gente esculhamba. Desfaz do outro, da outra. Desclassificando essas pessoas. Aí a lei tem todo o direito e rigor de ser cumprida. A gente sabe disso. Se vê que hoje é tão difícil, né? Viver a lei como ela mesma diz que é, porque nem aqueles que fogem ela, os ditadores, e aquele que a prescreve não vive, está lá em Isaías 10. A Bíblia de Isaías 10, capítulo 1, está dizendo assim, ó, ai dos ditadores que ditam a lei e daquele que a prescreve, vou requerer dos dois. Que tira do direito dos órfãos, das viúvas, que tira do salário, que rouba, até na balança. Aí vai lá para Isaías 65, aí está dizendo lá, a lei forjada pelos homens, para mim, diz o Senhor Todo-Poderoso, é trapo de imundície. E todo mundo sabe o que é trapo de imundície, não é? Acho que não esqueceram não, né? Hoje não se usa mais aquele pano de mês em mês. Hoje vai na farmácia, compra lá e coloca um monte e tal. Entenderam? A Bíblia chama de pano de imundície, está bem claro, pano de imundície. É para Deus a lei nossa do homem. Lei falha, lei mentirosa. Fazem as leis, eles mesmos não vivem a lei. É só falar.
Aí vai lá, coloca no livro, parágrafo tal, artigo tal, da lei tal. Eles passam por cima. Aí fogem outras leis, ao contrário de Deus. Leis apoiando a pedofilia. Lei apoiando tirar das escolas, já tiraram. Aula de religião, lembra disso? Aqui, quem tem aqui 30, 40 anos, ou um pouco mais, sabe que a gente tem aula de religião. Não tem mais. Tiraram, para que nossos filhos não venham saber quem é Deus. Vocês entenderam? Leis. Mas colocaram lá a lei para ir para as escolas, para que a criança diga, eu sou homem ou mulher, tanto faz. O direito de escolha é meu, se eu quero ser homem ou se eu quero ser mulher. Vocês entenderam? Leis ao contrário. Não tem como. Menino é menino, menina é menina. Não vamos tirar essa beleza que Deus criou. Já pensou? Eu tenho 5 netos. São 3 netos e 2 netas, das 2 filhas que tenho. Já pensou? Agora acabaram de nascer um e outro já está vindo aí. Aí a criança vai escolher o que ela quer ser, pelo amor de Deus. Não tem ela de ligação com Deus, com a Bíblia. É lei do homem, meus amados. Vamos acordar, não apoiar o mal. Vocês querem prova na Bíblia? Eu vou dar prova, tá? Leia a Bíblia, Romanos. Não quero falar em Levítico, não quero falar em Apocalipse, não quero falar das cartas de Pedro, de Paulo, que fala contra essas coisas, mas eu quero ir direto em Romanos, para ficar bem claro. Capítulo 1 de Romanos, você pode entrar lá na Bíblia, versículo 22 até o 32, são 10 versículos. Ah, mas só tem um isolado. Isolado não, são 10 deste contexto, fora os outros, em toda a passagem da Bíblia. Aí diz assim, que o homem com H maiúsculo, não se deite com outro homem, dizendo, este é a minha mulher. Minha mulher se deite com outro, dizendo, esta é o meu marido. Isto é abominável aos meus olhos, diz o Senhor. Por causa dessas práticas de pecado, inverter os valores, eu entreguei eles à cadeia da morte. Porque a cadeia de morte, juízo. Porque inverteram as minhas verdades de Deus nas vossas mentiras. E dizendo, Deus me criou para isso e eu não criei o homem para deitar-se com outro. E a mulher dizer, Deus me criou para que eu pratique este fato. Eu não criei ela para este fato. Porque eu criei para que frutificasse o homem com a mulher e a mulher com o homem. Por esse motivo entreguei eles aos vossos caminhos errantes, a cadeia da morte. E lá no verso 32 ele diz, e todos aqueles que apoiam é digno de morte. Já pensou? É a lei, PL 122, digna de morte, meu filho. Tá brincando com Deus, é? Chega a me arrepio. Vocês entenderam? Deus é sério. É sério. Ah, mas o Senhor me deu livre-arbítrio. Eu dei. Está claro na Bíblia. Moisés, diga ao povo que eu dou livre-arbítrio a ele. Está na lei. Mas eu coloco 2 caminhos nesse livre-arbítrio. O caminho da vida e o caminho da morte. Mas digam a eles, olha aí tem um porém. Digam a eles que siga o caminho da vida. É o conselho que eu dou. Se seguirem o caminho da morte, no juízo, todos eles cairão. Eu dei livre-arbítrio, mas estou dizendo, escolha o caminho da vida, por favor, o caminho do bem. Se quer ir pelo caminho do mal, vai, eu vou deixar, vou dar corda. Mas vocês vão se enforcar nela. É com vocês. Entendeu, meus amados? Então por que foi que mataram Jesus? Porque Jesus pregava essas palavras. Por que mataram Paulo em uma guilhotina em Roma? Porque ele citou essas palavras. Por que mataram Pedro de cabeça para baixo em uma cruz? Porque Pedro pregava esta palavra. Por que mataram Tiago, filho de espada, irmão de Jesus de sangue e também apóstolo? Por quê? Porque pregava esta palavra.
porque mataram Filipe em uma cruz em forma de X, porque pregava esta palavra. Estevão apedrejado, Tiago decapitado. Todos eles tiveram mortes horrendas por causa da lei do homem, a ganância, a inveja. A gente sabe que quando Jesus ele veio aqui, tinha 600, quem não sabe vai saber agora, tinha 635 religiões. Hoje é mais de 5 milhões. Pelo amor de Deus, tanta religião, nenhuma delas salva. É só conversa fiada. Jesus veio aqui, tinha 635, naquela época, 2000 anos. Não mandou pregar nenhuma delas, nenhuma. Ele disse, ide e prega o evangelho, que vem de cima, vem de Deus, vem de mim. Ide e prega o meu evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, salvação para aqueles que crêem no evangelho. Não mandou pregar placa da época, título, nem religião. 635, eu vou citar 7 que estava lá, e vocês vão ter consciência que estava lá, e vocês vão saber a lei cívica, a lei moral, a lei sacerdotal, o sumo sacerdote Caifás estava lá. O budismo tem 4.000 anos, Deus do Japão. Jesus mandou pregar o budismo, Deus do Japão. O Deus é eterno, rapaz, do Japão, da China, do Canadá, do Brasil, é Deus, Jesus, não é aquele Buda lá. Siddhartha, o Buda. Aí fizeram dele um Deus, um homem que entrou numa caverna, que disse que teve uma revelação, fizeram dele Deus. Um homem comum feito eu e vocês. Eu vou entrar numa caverna, passar 40 dias orando, quando eu sair, agora o pastor Marcelo Silva é Deus. Pelo amor de Deus, para com isso, rapaz. A Bíblia chama de hipocrisia. Fizeram. Aí o outro, maometismo, Deus do Oriente Médio, outro Deus. Aí o espiritismo, outro Deus, que adoram o espiritismo. Aí vem o catolicismo apostólico romano, outro Deus, aí adoram. Aí botaram lá a deusa, que a gente sabe que é a mãe de Jesus, que Jesus como Deus não tem mãe, não estou desonrando a ela, a gente ama Maria, vocês entenderam? Aí citrou, tá lá, é o centro. O centro é Jesus, não é essas coisas, mas centralizaram isso aí, para vender imagem, vender texto e outras coisas mais. Tudo dinheiro, meus amados. Aí hoje, mais de 5 milhões de religiões. Cada uma delas, a minha é verdadeira, a minha e as outras é falsa. Nenhuma delas, elas apontam para Deus, mas nenhuma delas salva, nenhuma. Não é batista, presbiteriana, Assembleia de Deus de Recife, Abreu Lima. Não. Deus é amor, Brasil para Cristo, não. Isso aí é rótulo congregacional. Que as pessoas vão e adoram Jesus lá dentro do templo, mas Deus não salva ninguém. Vamos parar com essa história que a minha é melhor. Melhor é Jesus. Ele não erra. Em todo canto você encontra eu. Vai encontrar na de A, na de B e na de C. E na minha, vai encontrar. Mas vai encontrar pessoas verdadeiras lá também. Em todas as religiões tem pessoas verdadeiras também. Está lá muitas vezes até por um engano. Mas depois vai acordando, vai lendo a Bíblia, aí vai se aproximando daquela que mais aponta para Deus. A que mais aponta? Teve um dia que em São Paulo, a terceira capital do globo terra em extensão, eu pregando o evangelho, e um cidadão disse, olha, qual é a religião que é verdadeira, que é tantas? Se meu querido, todas elas apontam para Deus. Agora, se você, não, mas qual é a melhor para a gente estar dentro dela? Leia a Bíblia, você vai saber. Aquela que mais se aproximar biblicamente de Deus, entre nela. Aqui se aproximar mais. A gente lendo a Bíblia vai saber, aquela igreja ali é assim, assim, aquela é assim, assim pela Bíblia. A que mais se aproximar de Deus, você entre nela e vai congregar nela. Agora ela não salva não, tá? Mas se aproxima mais. Então leia a Bíblia, é simples. Para ele dizer assim, você está dizendo que é a sua, né? Aí falou o título, não, leia a Bíblia, acabou-se. Leia, não deixe ninguém lhe enganar. Se a Bíblia condena tudo quanto é pecado, e eu vejo que em tal rótulo as pessoas praticam muito isso, eu vou me sair. Vou procurar uma, que eu vejo que as pessoas se aproximam mais de Deus pelo título da Bíblia, pelo rótulo da Bíblia, a verdade da Bíblia. Entenderam, meus amados?
Então tudo aquilo que a Bíblia condena, se afaste. Corra para longe. Corra. Veja como a Bíblia é tão eficaz. Vocês sabem que, ó, quem está entrando no ônibus aqui, aí tá vendo com o celular assim, por favor, é porque eu tenho um canal no YouTube, tá? Eu só vou entrando, né, vai vendo, é porque eu gravo e se alguém sentir de Deus, pastor Marcelo Silva, estou do lado de um helicóptero, porque são dezenas de pastores por nome Marcelo Silva. Logo quando eu me inscrevi, aí coloquei lá, quando eu puxei, aí pastor Marcelo Silva, aí tinha preto, tinha pessoas brancas, tinha pessoas, sabe, com cabelo, eu nunca vi, pessoas franzinas, outro mais forte. Disse, meu Deus, com tanto pastor Marcelo Silva. São muitos pregadores, cantores. Aí eu estou do lado de um helicóptero. Aí não tem... E quando vê essa cara aqui, que já foi bonita, né, há 30 anos atrás, que hoje, coitado, já era. Porque todo ser humano é muito bonito, vai envelhecendo, já vai ficando uma carcaça, né? A gente sabe disso. Aparece as rugas, o cabelo vai desaparecendo, o preto vai ficando branco e assim vai. A vida nossa é como uma lâmpada, acesa e de repente apaga. É como uma flor muito bonita, com as pétalas cheias de vida, vai murchando e vai caindo uma a uma. Quando pensa que não desmoronou, cai até do talo. Entenderam, meus amados? É a nossa vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, estava com 27 anos para 28. Fiz 59 agora em dezembro. 31 anos dentro do Evangelho, dizendo que Jesus é bom. E é mesmo. E Ele ama cada um de vocês. Tem uma obra linda com a vossa vida. Não deixe ninguém enganar vocês. Lembre-se de uma coisa. Dentro de vocês tem uma alma, tem um espírito. E esse espírito, meus queridos, é eterno, tá? Ele não morre não, viu? A nossa carne morre a qualquer momento, vai para uma sepultura. Porque sepultura quer dizer Tártaro, Geena, Seol ou cemitério, ou até mesmo traduzido, inferno. É a palavra sepultura, tá? Por isso Jesus falou muitas vezes a palavra sepultura, Tártaro, Geena, Seol e inferno. Tá bem claro na Bíblia. Jesus falou para que a gente tivesse cuidado para não ir para lá por causa dos pecados. Se você olhar a Bíblia, foi falado mais nessas palavras do que no próprio céu. Veja a preocupação com as almas, o amor que Deus tem, o amor, para que vocês entendam. Então, meus amados, temos que ter muita cautela com esse espírito. O corpo, ele vai tombar no dia da morte, é verdade, mas o espírito não fica vagando não, tá? É outra mentira absurda que a Bíblia descarta. E o espírito fica vagando quando o homem ou a mulher morre, aí o espírito fica sobre a terra, aí vai para um determinado lugar, quando chega lá para purificação, aí depois volta para ir para o céu. Pelo amor de Deus, mentira absurda. É chamado de purgatório nessa doutrina. Mentira, meus amados. Assim não precisava Deus mandar Jesus para morrer por mim e por vocês. Porque quando eu morresse, meu espírito ia para determinado lugar, para purificação, depois voltava e ia para o céu. Olha que coisa boa. Aí eu ia matar, eu ia roubar, ia me prostituir, trair a minha esposa por centenas de vezes, praticar pedofilia, pegar menininha de menor. Depois meu espírito ia para lá e voltava para ir para o céu. Não é assim, né, Matando? Que coisa boa, era bom, né? Ai, para com isso, rapaz. Ou se converte ou se acaba. Ou larga o mal ou já era o que Jesus falou. Sim, sim, não, não. É simples e verdadeiro. Temos que ter cuidado com a nossa vida. Vamos praticar o que é bom. Agora também a Bíblia descarta, tá? Eu ser salvo pelas obras. É por isso que é bom ler a Bíblia. Ajudar é mandamento. Ajudar o próximo, eu ajudar vocês me ajudarem, eu precisando, ajudar um vizinho, um ente querido, isso é mandamento. Está lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. A salvação não é pelas obras, para que o ser humano não se glorie, mas é dom de Deus mediante as vossas fé. Efésios 2, versículo 8 e 9. Acabou-se. Aí Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por esse motivo Deus enviou seu único filho para juntar o homem e a mulher a Deus através de Cristo, que é o Salvador. Acabou-se. Aí a Bíblia diz também
Está lá em Filipenses 2 e o verso 9. O 8 diz que Jesus morreu. Ele foi desclassificado, torturado, humilhado, e humilhou-se a si mesmo em forma de homem, não querendo usurpar o trono como Deus, porque ele é Deus, mas em forma de homem ele veio a este mundo. Aí diz: e todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Os que estão em cima do céu, quem é? Os anjos. Os que estão embaixo da terra, quem é? Os que já morreram. E os que estão sobre a terra, que estão vivos, se dobrará e vai confessar: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, lá no juízo. Aí alguém pode dizer: ô irmão, e aqueles que pecaram, como é que Deus vai saber naquele dia? É simples. Deus tem um memorial. Malaquias 3:16, eu tenho um memorial, e o que se passa na terra, e as conversas, o que eu estou dizendo aqui a vocês, memorial, viu? E as conversas na terra, as conversações entre o homem e as mulheres, eu arquivo na memória. Acabou-se, meu filho. Malaquias 3:16. Aí toda palavra que não agrada a Deus, que alguém vai pagar por ela. 1 Samuel 2 e o verso 3. Toda palavra de alta altivez, de baixo galão, eu arquivo na memória, para o prestamento de conta, e eu peço na balança. Balança. Para o prestamento de conta. Aí você vai para o Eclesiastes. Quando chega em Eclesiastes 12 e o verso 13, aí diz assim: de tudo quanto tens ouvido, fim é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, é o dever de todo ser humano. Aí o 14 diz: eu trarei à tona a justiça, tudo que o homem e a mulher praticou de bom e de ruim, os que não se arrependeram, eu trarei a justiça no juízo, à tona. Pecou, não pediu perdão. Errou, não pediu perdão. Matou, continuou matando, não pediu perdão. Não largou os pecados. Eu trarei a justiça. Ah, mas eu roubei porque eu precisava. Eu estava passando fome. Aí eu vi uma bermuda, não tinha dinheiro. Pulei o muro e peguei uma bermuda. Silway. Anjo, abre aí a escritura, o livro sagrado das crônicas. Quando abrir tá lá: mandamento, não roubarás. Que dor pro ladrão, hein? Que não se arrependeu. Vocês entenderam? O falsificador de documento, quando abrir tá lá: aquele que usou de engano, de desonestidade, lançarei no lago de fogo e enxofre. Tá tudo na Bíblia. Pense nisso. Ô irmão, e como é que eu faço para confessar Jesus? Está na Bíblia, Romanos 10 e o verso 9. Com o coração se crê, mas com a boca confessa para a vida eterna. Se tu confessar que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e crê, como diz a Bíblia, serás salvo. Ô irmão, e a minha família? Aí está lá Paulo dizendo: quando o camarada que tomava conta dos presos e a cadeia foi quebrada e as correntes, e Paulo e Silas foi liberto, aí o cara veio chorando e disse: agora o que eu vou fazer? Vou me matar, não faça tal coisa. E o que eu faço para ter a vida eterna? Aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo de coração, serás salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Como a Bíblia é linda. E como é que Deus bate na nossa porta para a gente saber? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entro na sua casa, eu vou cear com você e você comigo. Assim disse Jesus. 3:20 de Apocalipse. Pense nisso. E como é que eu faço para ter boas obras? Aí ele diz: amém. Amém. Ele diz: eu conheço as tuas obras. 3, está lá, e 8 de Apocalipse. Eu conheço as tuas obras, diante de tu pus uma porta aberta. Não negaste o meu nome na tua pouca força. Não negue o nome de Jesus. Aconteça o que acontecer. Ainda que alguém queira lhe matar, não negue. Eu tenho muitas experiências dentro dos ônibus. Um dia a catraca era ali, há 20 anos atrás. Não era a catraca ali, era ali, tinha cobrador. E o camarada subiu no ônibus e eu estava pregando, só que eu estava pregando
mostrar aquela cadeirinha ali, só descansa. Estava lotado. Mas me fala um pouco que vai dar pro final. Onde Alto da Bondade. É foda, assim, Naquela época saía da Bondade e ia direto para Recife. Não tinha hoje o Xambá, nem uma integração que tinha no antigo, ali perto da Águas Compridas do Biá. E o cara subiu bem adornado, sabe? Ficava até de presença, certamente uma boa família, mas ele não gostou do Evangelho. Eu disse, ei, irmão, ele na borboleta estava cheio, o ônibus, calha a sua boca, que eu não gosto do negócio de palavra de Deus. Tem um pavor. E tem uma coisa, eu vou dar 2 ecos, ele fez assim pra eu lá, vou dar 2 ecos do seu aí. Irado. 2 ecos é 2 tipos na linguagem dele. E quando você cair, ó, no salão do ônibus, eu vou cortar sua língua, rapaz. Não quero você falar desse tal de Deus aí. Se meu querido Jesus lhe ama, não tem mais coisa nenhuma. Deixa eu passar, o pessoal já ficou com medo, disse que ia dar 2 tiros em mim, o pessoal já foi se afastando e ele veio no meio do pessoal passando devagarzinho, passou a catraca e veio se acomodando, botando a mão na cintura, e o pessoal com medo e se afastando. Eu disse, olha, por favor, eu vou lhe pedir um favor. Se vai atirar em mim, atire, mas não atinja ninguém de ônibus não. Chegue pertinho de mim, encosta o cano em mim, atire em mim, para não atingir ninguém. E tem muita testemunha disso na época. Para não atingir o pessoal aqui que não tem nada a ver da pregação do Evangelho. Eles estão ouvindo, são ouvidos de você. Agora, se Deus permitir, se não, meu amigo, você vai ser expulso do ônibus. Porque você tem o poder de matar a carne, se ele permitir. Mas não mata o espírito que pertence a ele. Porque você é muito ousado e veio passando eu ali. Quando ele chegou mais ou menos aqui nessa mediação, Jesus, isso vai permitir ele bater em mim, eu vou apanhar. Chegou pertinho de mim, o pessoal se veio recuando, chegou perto de mim, tirou a mão da cintura, mas o cara me deu um tapete tão grande no pé do vidro. Bicho, fechou a mão e deu, mas deu, eu sei o que é apanhar por causa de Jesus. Eu sei. Eu só fico com a mão aqui se não estourar meus tímpanos, porque eu sou faixa preta de artes marciais, Jesus me salvou, abandonei tudo. Fui modelo, fazia dublagem. A minha vida era um palco, fiz teatro, fui humorista, estive na escolinha, que eu sou Raimundo nos anos 90, mas abandonei tudo por causa do Evangelho. Quando ele deu, só fiz defender. Mas o pessoal tá vendo, eu tinha um moreno alto que jogava bola no campo do São Arlindo, que hoje é a academia da cidade lá em cima, no terminal do ano da Alta Conquista. Ali, né, que era o campo de futebol, o camarada jogava bola ali, era uma lapa de negão, pegou ele pelas costas e arrastou. E disse, eu conheço esse irmão aí, era chamado de Rambo na época, o pessoal chamava de Rambo, era uma cabeleira grande, cabelo cheio, era bem mais forte, pense, era uma lapa de homem. Esse homem é faixa preta, rapaz, não reagiu, é crente de verdade, ainda apanhou. Agora comigo é pau, aí deu tanto nele. Aí a mulher danou a bolsa nele também, aí caiu o documento dele, ela começou a chutar ele. Abre a porta, a motorista abriu a porta e expulsou ele. Só o que eu te disse no começo, que Deus ia te expulsar usando as pessoas. E o pessoal disse, irmão, continue pregando o Evangelho. Acabou até hoje, vocês entenderam? Vale a pena pregar o Evangelho. Vale a pena. Então, meus queridos, já está perto onde eu tenho que descer. Se alguém descer uma nova criatura, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vou descer ali aproximadamente bem próximo ao começo da Caxangá. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Agradeço o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão. Cuidado quando descerem com celular, com carteira, com bolsa, que tem tanta gente esperto, né? Cuidado, tenham cuidado, tá? Não estou aqui julgando as pessoas, quando vocês disseram, pela aparência, mas tenham cuidado, porque às vezes está com o paletó, uma gravata, mas só Deus sabe quem é ele, entendeu? Às vezes está com a roupa singela, mas é um cidadão. Então cuidado, que Deus abençoe, se sentirem de Deus. Pastor Marcelo Silva lá no YouTube, agradeço, TikTok e Kawaii, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, agradeço o carinho e a vossa compreensão. Leiam a Bíblia.